Nossa aula número 4 do curso de Economia de Recursos Hídricos e Instrumentos Econômicos de Gestão, vamos falar, dando sequência, né, na aula passada, na aula número 3, nós falamos sobre o que é um serviço de gestão e a importância daquela percepção, né, da gestão de recursos hídricos como um serviço para a sustentabilidade financeira da gestão. Então, de forma complementar a isso, nós vamos falar um pouco nessa aula sobre financiamento do gestão de recursos hídricos no Brasil, né, qual que é o modelo que nós temos e os desafios para a gente fazer esse modelo avançar, né, tornar isso mais robusto. Então a gente começa essa fala abordando aí as fontes de financiamento que nós temos hoje, né? Nós temos aí os usuários ou beneficiários na forma do pagamento por um serviço hídrico, um bem público, né, no caso, o serviço de saneamento. Nós temos o governo, na forma do seu orçamento, proveniente dos impostos, e outras agências e organismos, né, incluindo a ONG, na forma de recursos e doações. Então, nós podemos estruturar esses três elementos aqui: governo, lei orçamentária, emendas, né, programas e projetos específicos. Dentre os usuários e beneficiários, nós temos aqui a Cefur, né, podemos destacar aqui em verde os itens que estão dentro da governabilidade do setor de recursos hídricos, né, compensação financeira pelos recursos hídricos, vamos falar um pouco mais detalhadamente isso daqui a pouco, as tarifas, né, no caso aqui por serviços de saneamento, né, apesar de a gente estar falando aqui em termos de gestão de recursos hídricos, aqui abrindo um pouco mais o escopo, falando sobre a água de um modo geral, então eu poderia colocar aqui tarifas, cobrança pelo uso da água bruta, tarifas e emolumentos por serviços. Além desses, podem ter outros aqui, medidas mitigatórias por impactos ambientais, né, multas ambientais. Já temos exemplos no Brasil de alguns comitês, a exemplo do pessoal do Comitê dos Sinos aqui no Rio Grande do Sul, tem conseguido acessar recursos nessa esfera para poder canalizar, né, esse dinheiro para aplicações que estão ali dentro das ações, né, do plano, né. E aí, entre outras, considerando outras agências e organismos, empréstimos e doações. Então, hoje é extremamente importante a gente conhecer esses canais, pesquisar e fazer uma prospecção, entender melhor qual a lógica de cada um desses canais para que a gente possa acessar isso e trazer isso para dentro da gestão. Algumas agências no Brasil, a exemplo da, se não me engano, a Chevap, PCJ, já fazem essa prospecção de forma bastante ativa, inclusive produzem alguns relatórios, listando ali quais as fontes disponíveis e como que esses recursos podem ser acessados. Isso já é um aspecto importante, um elemento importante dentro do planejamento financeiro para a gestão. Então aqui só colocando de forma mais clara a Cefur, né, compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos, isso aqui tem origem lá no setor hidrelétrico. Então nós temos aqui uma arrecadação, né, dessa compensação financeira, nós pegamos aí toda a quantidade de energia gerada para geração acima de 30 megawatts, isso é multiplicado por um fator de 7% e depois multiplicado por uma tarifa, uma TAR, que é definida pela ANEEL, segundo esse decreto aqui de 2001. E essa quantidade de recurso aqui, ela é então distribuída, 0,75% vai para a Agência Nacional de Águas, é o que custeia os programas, os projetos da ANA, os outros 6,25% são distribuídos aí entre estados, municípios, né, alguns outros ministérios, né. Essa proporção aqui, ela funcionou na ordem de, né, no rateio de 45 entre estados e municípios. Quando foi em 2018, isso mudou, né, reduzindo a contribuição aos estados, a participação dos estados e aumentando para os municípios, né. É possível fazer uma análise, chegar à conclusão de que essa modificação, né, existem opiniões contrárias, mas um aspecto negativo dessa mudança na distribuição é que reduziu o aporte de recursos para os estados, que teria, né, maior envergadura para alcançar todos os municípios, né, ali do estado, e aumentou para os municípios. Agora os municípios que têm direito a isso são aqueles que têm áreas, né, alagadas pelos barramentos, então é uma fração dos municípios do estado que tem acesso a esse recurso, né. É possível a gente ter seu argumento de que, ok, o estado, ele tendo acesso a mais recursos, isso permite você, poder empreender, ganhar economias de escala, né, concentrar os recursos em projetos estratégicos ali para o estado. Se você
aumenta o recurso para os municípios, diminui para o estado, você tende a pulverizar a aplicação dos recursos, perde a economia de escala. A gente vai falar um pouco desse conceito um pouco mais à frente, e aí você acaba perdendo a oportunidade de financiar, projetos estratégicos em nível de estado. Então essa mudança, sobre alguns aspectos, ela foi negativa, né, no meu entender. Esses recursos, eles têm uma função de grande relevância no financiamento de vários dos serviços de gestão, né. Entre 2016 e 17 foi quando nós fizemos uma primeira avaliação disso, são 22 estados e 711 municípios receberam esses recursos, né. Os maiores montantes em 2016, né, o Paraná recebeu 183 milhões, Minas Gerais 108, Rio Grande do Sul estavam previstos 54 milhões. E o emprego efetivo desse recurso, por fator de recursos hídricos, ele depende de alguns fatores: a ocorrência do repasso, né, a existência e regulamentação de fundos estaduais de recursos hídricos, né, e também depende do emprego ao nível municipal. Esse agora já estou falando do recurso que vai para o município. Então, a disponibilização desses recursos para a gestão de recursos hídricos, ela depende da regulamentação dos fundos estaduais, e essa é a melhor forma de conferir características de uma gestão participativa e multiusuário para a água, né. O problema é que ainda existem estados brasileiros que não possuem normas específicas para a regulamentação dos fundos estaduais. Foi contratado um trabalho pelo IPEA para trazer avanços, nesse sentido, né. Então isso já foi um passo, adiante, justamente para pegar aqueles, criar normas aí, orientações para poder regulamentar os fundos, porque aí o dinheiro vai para o fundo e aí ele pode ser gerenciado no âmbito da gestão, senão ele acaba ficando no cofre do Tesouro do Estado, né. Com essa figura eu queria ilustrar um aspecto bastante importante que toca em um daqueles pilares lá, naqueles princípios, né, do financiamento, da sustentabilidade financeira, que envolve a coerência, né. Aqui nessas figuras a gente pegou como exemplo o Rio Grande do Sul e o repasse, foi a proposta de aplicação dos recursos financiáveis com o FEIDO, que recebeu recursos da Cefu. Então aqui o valor alocado foi de 54 milhões, isso em 2016. Desses 54 milhões, 32 milhões foram destinados à SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, e aqui do lado a alocação desses recursos, né. Então o que foi, né, aplicado, esse recurso. Isso aí envolve a aprovação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e esse orçamento ele é discutido em 1 ano para implementação no ano seguinte, né. Agora o aspecto que eu chamo a atenção é que existem outros recursos aqui, uma outra parcela desses recursos que foi utilizada por outras secretarias. Então nós temos aqui a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, 3,8 milhões, Secretaria de Obras, Saneamento, né, 16,9 milhões. Então aqui tem uma oportunidade interessante, porque esses, né, 16, quase 20, pouco mais de 20 milhões aí, eles certamente podem ser aplicados em ações que também estão alinhadas com a gestão de recursos hídricos. A pergunta que pode ser levantada agora é o seguinte: Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação, esses 16,9 milhões, eles foram aplicados em quais bacias? Até que ponto esse recurso ele estava alinhado ao que pedia os planos de bacia? Muitas vezes aqui você tem uma janela de oportunidade para poder fazer o investimento de acordo com o plano. E aí dá um aspecto positivo, porque você não precisa usar pessoal do setor de recursos hídricos para fazer todo o empenho e a contratação, e isso demanda tempo técnico, e esse tempo técnico pode ser pago pelo salário das pessoas dessas outras secretarias. Então, se a gente consegue, uma coerência aqui com essas políticas, ou seja, a Secretaria de Obras: "Ah, espera aí, onde que esse dinheiro vai ser aplicado?" "Ah, nesse local." "Ok, vamos ver qual bacia que vocês estão prevendo fazer esse investimento, e vamos ver agora o que diz o plano dessas bacias, né, quais as ações ali que poderiam ser financiadas." E aí a gente, de repente, já está canalizando o recurso para o setor da gestão e usando, né, tomando proveito do salário que já é pago para aqueles técnicos para fazer, elaborar termos de referência, fazer toda a contratação, a licitação, acompanhar a entrega dos resultados. Então essa é uma forma bastante importante, é uma janela de oportunidades de a gente trazer mais coerência para as políticas hídricas, em nível de estado, né, a gente canaliza o uso do recurso, a gente não pode perder essa oportunidade. Quando a gente começa a olhar agora para a cobrança pelo uso da água bruta, isso tem uma função também de grande relevância no financiamento de vários serviços de gestão. Esse gráfico mostra aí
O que que foi? Em azul, a cobrança do setor elétrico, que é a Cefur, e a cobrança nas bacias hidrográficas aqui em laranja. Em 2016, essa cobrança ela arrecadou arrecadou 51 milhões nas bacias federais, que corresponde a 13%, né, do orçamento empenhado pela ANA, somando as bacias estaduais, que foi 244 milhões, isso vai para 295 milhões, ou seja, quase um pouco mais de 70% do orçamento empenhado pela ANA. Ou seja, isso mostra que a cobrança pelo uso da água bruta ela é um recurso significativo, ela tem uma função de grande relevância, muito embora essa função ela precisa ter uma identidade mais bem transmitida para as pessoas, porque isso é uma fração das necessidades de investimento que tem nas bacias. Então, só para mostrar aqui, no caso das bacias PCJ, né, vários programas de duração continuada foram financiados com receitas da cobrança. Aqui no caso, em 2008 e 2009, 50 milhões, tá. Só que se você olhar o plano de bacias, a sua última revisão ele aponta para aproximadamente 7,6 bilhões de reais, ou seja, isso aqui não é o que vai custear a maior parte das ações dos planos, até porque a maior parte dessas ações estão no âmbito do saneamento e que tem as suas próprias tarifas, mas esse recurso ele pode financiar as ações mais estratégicas, as ações mais na parte, vamos dizer assim, da inteligência do funcionamento do sistema. Então, isso aí a gente pode destacar, né, capacitação técnica, alguns estudos de projetos, bases técnicas para recursos hídricos, e outras ações que vão fazer com que as obras, que é a parte mais cara, possam ter uma inteligência, né, tanto na escolha dos projetos, quanto na operação dos projetos. Então, quanto, quanto mais recursos a gente gasta na parte da estratégia, né, melhor a gente consegue gastar o dinheiro que vai vir para as obras. Então, esse é um grande aspecto importante da cobrança pelos recursos hídricos, que tendo esse recurso assegurado, a gente consegue dar mais inteligência à gestão. E aí isso permite com que a gente faça uma melhor aplicação, um melhor uso dos outros recursos. Então, quando a gente agora reflete um pouco mais sobre a cobrança, a gente pode destacar aqui alguns desafios e possibilidades. A gente precisa ainda tornar a cobrança pelo uso da água bruta mais efetiva, mas para o final desse curso, nas últimas aulas, nós vamos mostrar uma lógica de financiamento integrado e uma ferramenta bastante interessante que foi desenvolvida recentemente pelo Banco Mundial, pelo Water Resources Group 2030, justamente para poder operacionalizar essa integração da cobrança com o plano de bacia. Mas a gente vai falar disso um pouco mais para frente, como fazer acontecer isso que eu estou mostrando aqui agora nessa tela. Mas antes nós vamos discutir isso. Então, quais são os principais desafios e possibilidades para a gente tornar a cobrança mais efetiva? Começamos a implementar a cobrança. Alguns estados já tinham cobrança, mas a gente teve um marco lá na 9433, em 1997, mas de lá para cá a gente percebe que ainda existem muitas lacunas, né. Então o primeiro ponto aqui, um desafio, é tornar essa arrecadação, né, como tornar a arrecadação compatível com a escala territorial de aplicação dos recursos, ou seja, tem regiões e tem bacias que eu tenho menor potencial de arrecadação, mas eu tenho demandas por investimentos. E tem outras que têm condição de contribuir mais, têm condição de pagar mais, mas a necessidade de investimento é um pouco maior. Eu preciso ter uma lógica de aplicação aí solidária desses recursos para poder ter a gestão funcionando como um todo. Igual eu comentei antes, né, a corrente é tão forte quanto o elo mais fraco. Então a gente precisa de ter toda essa escala de serviço de gestão sendo prestado, mesmo que a arrecadação ela seja desigual. Então, e a cobrança ela precisa refletir isso. Os valores unitários, eles têm resultado em uma capacidade de financiamento ainda muito limitada, né, apesar desses bons exemplos que a gente tem aí no caso do financiamento no PCJ, mas em várias outras bacias a cobrança, infelizmente, ela tem resultado em valores tão baixos que às vezes você não consegue financiar, não consegue pagar nem o custeio da própria agência ou entidade delegatária ou entidade equiparada para prestar o serviço. Então isso é muito sério, porque isso torna o instrumento, né, aqui bastante limitado. Um outro aspecto, uma possibilidade agora, né, ajustar os valores conforme a estratégia de financiamento adotada. A gente tem que pensar, o que será financiado e como, né.
Normalmente os exercícios de cobrança no Brasil, eles começam com uma simulação de arrecadação. A gente percebe hoje que essa provavelmente não é a melhor estratégia é começar pensando em o que que eu tenho que financiar, quando, quem vai ser beneficiado. Então começa olhando lá no plano e depois eu vou começar a pensar na estratégia e qual que é o melhor modelo de cobrança para financiar aquilo. Já estou adiantando aí alguns pontos interessantes de uma aula futura, mas essa é começar a pensar aí na estratégia de financiamento, ou seja, a mensagem aqui é que a cobrança ela não vai funcionar como um instrumento isolado, mas sim como uma engrenagem dentro desse processo de financiamento, porque ela é uma fonte de recurso. A estrutura tarifária pode incluir aí precificação, considerando diversos elementos, né, para viabilizar a indução do uso racional. A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente, ou seja, tem que ser mais criativo com a estrutura tarifária. A gente pode incluir estruturas tarifárias variantes, justamente para poder capturar aí essas diferentes possibilidades. Nós precisamos dar celeridade na utilização dos recursos arrecadados, né? Não é razoável arrecadar e não aplicar. Nós temos limitações disso, infelizmente, no Brasil. Para você gastar o dinheiro, você tem que ter recurso, você tem que ter uma estrutura mínima de gestão. E se essa estrutura não existe, a gente tem que reforçar essa estrutura antes de pensar, né, que a cobrança vai dar resultado. A gente só vai conseguir que a cobrança ela desenvolva todo o seu potencial se a gente tiver uma estrutura de gestão capaz, né, de dar vazão, né, aos investimentos, fazer as contratações, elaborar termos de referência. A gente tem como desafio também dificuldade na aplicação dos recursos, isso está associado a esse outro tema que eu acabei de falar, né? Muitas vezes, bom, se trata de dinheiro público, eu tenho que seguir toda a lógica de uso do dinheiro público e isso envolve necessidade de recursos e equipes técnicas muito bem preparadas, senão eu vou ter essa dificuldade. Preciso eliminar o risco de contingenciamento, né? Não, realmente isso também está associado a esse item que não é razoável arrecadar e não aplicar. A gente tem ainda alguns casos, né, alguns casos recentes de contingenciamento, felizmente parece estar acontecendo menos, mas esse risco ele precisa ser eliminado, porque ele é bastante, pernicioso para o instrumento, né, não é razoável arrecadar e não conseguir aplicar. E por fim, diversificar as modalidades de utilização dos recursos arrecadados e os mecanismos de compensação, né. Talvez aqui é pensar um pouco além apenas do pagamento, para dar outras possibilidades para quem está pagando. Não precisa ser apenas pagar, o que importa é que o recurso ele vá para o campo e ele cause os resultados que a gente quer, né. Muitas vezes, pode ser mais prático, mais rápido, dando uma compensação para que o usuário faça alguma coisa na propriedade dele, que é de interesse da bacia, que vai gerar uma externalidade positiva, do que ele ter que pagar e a gente pegar o dinheiro, depois contratar alguém para ir lá fazer aqui. Então, curto aí o caminho do dinheiro. Então a gente pode pensar também nesse tipo de estratégia. Tem uns canais criativos aí para diversificar. A gente tem bastante, alguns exemplos bastante interessantes disso no Brasil, mas a gente pode avançar mais em relação a isso. Outros desafios são relevantes para tornar, né, a cobrança mais efetiva. A gente tem aí, né, faltam informações consistentes, né, bases confiáveis, dados de usuários, né, qualitativos para a implementação, do instrumento. A importância de instituir o fundo de recursos hídricos, eu comentei, tem estados que ou não tem o fundo ou ainda não foi operacionalizado, né. Equilíbrio, né, dos preços públicos e critérios nas diversas bacias. Muitas vezes a gente tem uma cobrança estadual, várias cobranças estaduais muito diferentes da cobrança federal, e aí surge, né, a dificuldade, como é que eu faço para compatibilizar, né, diferentes modelos, às vezes até dentro de uma mesma bacia, maior, né. Isso pode levar até problemas de competitividade econômica e isso precisa ser também tratado, né. Quanto mais transparente e claro for isso, melhor, né. Então vai ter resistência, essa resistência a gente percebe hoje, vários setores, ainda têm resistência ao instrumento, mas a gente precisa, mostrar que o instrumento ele tem potencial de trazer resultados. A gente, alguns exemplos como o PCJ, por exemplo, já tem mostrado bastante resultados interessantes, isso é uma coisa que serve de bom exemplo, mas a gente tem outras regiões do Brasil que isso ainda não está muito bem desenvolvido, a gente precisa ser eh mais claro, mais evidente, mais transparente para mostrar de fato, que aquele recurso ele tem um potencial de financiar as ações, que vão construir ali a estratégia de gestão na bacia e vão dar o direcionamento para os investimentos mais
pesados, né. Então com isso a gente finaliza a nossa aula, ah, e mostrando aqui só mais um último ponto, né, juntando agora as coisas, financiamento, serviço de gestão, conforme o Singly, como é que é hoje e como é que isso deveria ser. Então hoje a gente tem outros setores usuários, eles fazem o seu planejamento, né, envolve a alocação do solo, água, recursos naturais, né, isso com a coordenação direta do órgão executivo recursos hídricos. A aplicação dos recursos financeiros ela acaba sendo fragmentada, muito do recurso circula fora do âmbito da gestão, porém traz reflexos para a gestão, né. Então, como é que a gente poderia fazer para avançar em relação a isso, né? Como é que deveria ser a gente canalizar recursos financeiros disponíveis aos demais setores para a gestão, então isso, ter uma convergência, isso reduz os custos para a gestão, quando eu dei o exemplo lá dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos que são utilizados por outras secretarias, na medida que a gente consegue canalizar aqueles recursos para ações de gestão previstas nos planos, a gente está não só trazendo mais dinheiro para o âmbito da gestão, mas também reduzindo os custos da gestão, que eu vou apropriar, vou utilizar, né, o salário que já é pago para aquele técnico fazer todo o empenho e uso do recurso. E isso contribui, então, para a sustentabilidade financeira e traz coerência ao sistema. Então, esses são os principais avanços para a gente destravar aí as lacunas de financiamento para os serviços de gestão. Então, algumas constatações finais, a gente pode ter chegando agora ao fim da aula, inclui, né, esses desafios. Existem canais de financiamento com potencial para cobrir vários dos custos de gestão, por exemplo, a Ceful e a cobrança são dois, só que a viabilização plena desses canais ainda é limitada, a gente tem que destravar aí essas lacunas, e existem exemplos bem-sucedidos no Brasil que mostram que isso é possível, né, a gente passando aí pela regulamentação dos fundos, né, uso eficaz dos recursos, evitar contingenciamento, ganhar a confiança dos usuários, capacitar os órgãos gestores estaduais, se eu não tenho o órgão gestor ou a agência bem capacitado, eu vou ter dificuldade para gastar o dinheiro, depois o usuário vai dizer: "Ah, eu paguei", e agora ele não consegue gastar o dinheiro, né, isso é muito ruim para a cobrança, a gente ter esse tipo de gargalo, né. Construir o planejamento financeiro integrado e, finalmente, diversificar os instrumentos financeiros para dar mais robustez para os recursos disponíveis para financiar a gestão de recursos hídricos.